Lucas entrou no necrotério para mais um turno noturno, sentindo aquele frio que, com o tempo, ele aprendeu a ignorar. Há apenas algumas semanas na função, o trabalho começava a fazer parte de sua rotina, mesmo com o peso emocional constante. Ele se esforçava para manter a mente focada nas tarefas e deixar de lado os pensamentos que vinham quando tudo estava em silêncio. Naquela noite, enquanto organizava alguns registros, recebeu a notificação de um novo corpo. Ele caminhou até a câmara onde os corpos eram armazenados, sentindo a pressão do silêncio absoluto que envolvia o ambiente, o tipo de silêncio que parecia amplificar os sons dos próprios passos. Ao abrir o saco mortuário, parou de repente. O rosto ali diante dele era inconfundível. Lucas sentiu o chão lhe faltar por um instante, incapaz de reagir ao ver o corpo inerte de Hugo, um amigo de infância que ele não via há anos. Hugo tinha sido alguém com quem compartilhara segredos e momentos que pareciam tão distantes quanto inalteráveis. No entanto, a vida os afastara, e agora, ali estava ele, sem vida, deitado em uma mesa fria. Ele tentou entender como Hugo poderia ter chegado ali, mas não encontrou respostas imediatas. Ficou parado, olhando o rosto do amigo, os detalhes que ainda lembrava tão bem, como o contorno do maxilar e a curva do nariz. Um misto de tristeza e nostalgia o invadiu, e, por um momento, Lucas sentiu algo indefinível, como um peso adicional pairando ao seu redor. Fechou o saco mortuário com mãos trêmulas e tentou se recompor. O resto do turno foi um borrão, preenchido pela presença constante da imagem de Hugo. Enquanto se dirigia à saída ao fim do turno, Lucas sentiu uma súbita corrente de ar frio e jurou ouvir um leve sussurro, algo próximo de seu nome, ecoando no necrotério vazio. Nos dias seguintes, Lucas se viu incapaz de esquecer a imagem de Hugo. A lembrança do rosto do amigo o acompanhava, surgindo a qualquer momento, mesmo quando ele tentava se concentrar nas tarefas do necrotério. Cada vez que ele se aproximava da câmara onde o corpo de Hugo estava armazenado, um nó se formava em seu estômago. Sentia-se estranho, como se o ambiente estivesse mais denso, mais opressor. As primeiras noites após a chegada de Hugo passaram sem maiores incidentes, mas as pequenas coisas começaram a acontecer. Na madrugada de um turno, quando Lucas entrou na sala de autópsias, as luzes piscavam levemente, como se estivessem tentando ganhar vida. Ele se aproximou da mesa onde o corpo de Hugo estava, pronto para iniciar os procedimentos de rotina, mas, ao se virar, sentiu uma presença. Aquele tipo de sensação que te faz olhar por cima do ombro, embora você saiba que não há ninguém lá. Olhou para a janela, o reflexo dele e do ambiente em torno, mas algo não estava certo. Hugo parecia ali, mas de uma forma fugidia, como se sua sombra estivesse se arrastando pelos cantos. O ar parecia mais frio, e Lucas se sentiu observado. Olhou ao redor, mas o necrotério estava vazio, e, como sempre, em completo silêncio. Essas pequenas ocorrências não o assustaram imediatamente, mas o desconforto começou a crescer. Nas noites seguintes, o sussurro ficou mais claro, mais presente. Às vezes, parecia vir do corredor, outras vezes, de dentro das paredes, mas ele sempre conseguia ouvir algo que parecia chamar por ele, um sussurro suave, como se tentasse se infiltrar em seus pensamentos. Lucas se dizia racional demais para acreditar em assombrações, mas uma parte de si sabia que não estava mais sozinho ali. Uma noite, depois de se encontrar com outro corpo e realizar a rotina habitual, Lucas se aproximou da mesa onde o corpo de Hugo descansava. Ao se olhar no vidro da mesa de autópsia, sentiu algo que o fez parar. Ele viu, refletido, o rosto de Hugo, não como estava agora, mas como ele era quando estavam juntos, vivos, sorrindo. A imagem era nítida e clara, mas quando ele virou de volta para a mesa, Hugo não estava lá. O coração de Lucas disparou. Ele pensou que pudesse estar começando a enlouquecer. Se havia alguma explicação lógica, ele não podia encontrá-la. Aquelas imagens fantasmagóricas e os sussurros persistentes começaram a miná-lo emocionalmente, e ele se viu revivendo momentos da amizade com Hugo, como flashes de memórias distorcidas. Mas algo estava diferente. A saudade não vinha sozinha, acompanhada sempre por uma sensação desconfortável de culpa, como se ele tivesse algo a espiar. Lucas não conseguia mais ignorar o peso das memórias que invadiam sua mente sempre que ele olhava para o corpo de Hugo. A cada turno, as lembranças se tornavam mais vívidas, mais difíceis de afastar. Ele se via mais e mais mergulhado em pensamentos sobre o amigo, tentando entender como Hugo tinha chegado ao ponto de ser uma presença fantasmagórica em seu mundo, como se estivesse tentando se comunicar através do silêncio que preenchia o necrotério. No entanto,
A verdadeira angústia não vinha da ideia de um espírito vingativo. O terror que ele sentia agora era muito mais pessoal. Ele começou a se lembrar de tudo o que aconteceu antes de Hugo desaparecer de sua vida. Eles haviam sido inseparáveis na infância, compartilhando sonhos e segredos. Mas, à medida que os anos passaram, Lucas se afastou de Hugo. O distanciamento foi gradual, como as coisas que você perde sem perceber até que já não estão mais ao seu alcance. Hugo teve seus próprios problemas durante aquele período, dificuldades familiares, uma depressão crescente que ele nunca conseguiu enfrentar. Lucas recordava os sinais que, na época, ignorou. Quando Hugo mais precisou de alguém para conversar, Lucas estava ocupado demais com sua própria vida para perceber que o amigo estava se afundando na escuridão. E quando Hugo desapareceu sem explicação, Lucas sentiu uma mistura de alívio e culpa. Não queria lidar com aquilo, com os problemas de Hugo, com a responsabilidade de ajudar. Era essa culpa que agora o corroía. Ele se sentia responsável pela solidão que Hugo pareceu enfrentar. Como ele não percebeu o quão distante Hugo havia se tornado. Como ele não viu que o amigo estava pedindo por ajuda, silenciosamente, até que foi tarde demais. Decidido a entender o que aconteceu, Lucas começou a procurar informações sobre a morte de Hugo. Ele vasculhou os registros da cidade, falou com pessoas que ainda se lembravam dele. As informações eram vagas, mas o que ele conseguiu descobrir fez o peso de sua culpa aumentar ainda mais. Hugo havia falecido em circunstâncias solitárias, longe de qualquer ajuda, e seu histórico de depressão foi mencionado em mais de uma conversa. Foi em uma dessas investigações que Lucas encontrou uma carta, escondida em uma gaveta do necrotério. Era uma carta de Hugo, endereçada a ele, datada de alguns anos antes. Com mãos trêmulas, Lucas abriu o envelope e leu as palavras, que estavam borradas de uma tinta que pareceu desbotar com o tempo. Na carta, Hugo se desculpava por algo que Lucas não conseguia entender completamente. Parecia que ele tentava se justificar por algo que nunca foi completamente explicado, talvez um erro ou uma palavra não dita. Mas havia algo ali que se conectava com as memórias de Lucas, o peso da culpa não resolvida. Sentado no frio chão do necrotério, Lucas sentiu um nó apertar seu peito. Ele reconheceu que o espírito de Hugo não estava ali por acaso. Não era apenas uma questão de arrependimento por não ter sido um bom amigo, era um chamado. Hugo estava tentando se comunicar, fazer Lucas entender que não havia somente uma morte física, mas uma morte emocional e relacional que ele também carregava, uma morte silenciosa da amizade, da confiança. E, mais do que isso, a carta sugeria algo que Lucas nunca quis acreditar. Talvez ele fosse o verdadeiro responsável pela solidão e pela morte de Hugo. A tensão no necrotério só aumentava. As noites se arrastavam mais lentamente, como se o próprio ambiente estivesse mudando, se tornando mais pesado e opressor. Lucas sentia que algo estava prestes a acontecer, uma virada inevitável na história que ele não sabia como evitar. Cada vez que passava pela câmara onde o corpo de Hugo estava guardado, o peso da culpa aumentava, assim como o medo crescente de confrontar algo que ele não estava preparado para encarar. Naquela noite, algo no ar parecia diferente. O silêncio, que normalmente era opressor, estava ainda mais profundo. Lucas entrou na sala de autópsias com um pressentimento incômodo, mas não sabia exatamente o que o aguardava. Ele caminhou até a mesa de autópsia onde o corpo de Hugo estava repousando, seu reflexo distorcido na superfície metálica. Quando parou diante do corpo, uma sensação gelada percorreu sua espinha. O ar parecia mais frio, o som dos seus próprios passos ecoando de forma estranha, como se o necrotério estivesse mais vazio do que nunca. Foi então que aconteceu. A luz na sala piscou e apagou brevemente, deixando Lucas momentaneamente em total escuridão. Um frio intenso se abateu sobre ele, e quando a luz voltou a acender, ele viu o que nunca imaginou que fosse possível. Hugo estava ali, deitado na mesa de autópsia, mas seus olhos estavam abertos, fixos em Lucas com uma expressão de tristeza profunda e reprovação. Lucas se congelou, incapaz de reagir, sentindo o peso daquilo como um golpe direto em seu peito. O ambiente parecia estar respirando junto com ele, e o sussurro familiar voltou, mais forte, mais nítido. Por que me abandonou, Lucas? Por que não me ajudou quando precisei? As palavras soaram não só em seus ouvidos, mas também em sua mente, atravessando suas defesas. Ele sentiu seu corpo tremer, como se uma onda de eletricidade percorresse sua espinha, e a culpa se tornasse algo palpável. Hugo não era mais apenas uma presença. Ele estava ali, em sua forma mais real, exigindo respostas, exigindo um confronto.
O olhar de Hugo era implacável, como se o peso de todo o sofrimento que ele havia passado agora estivesse sobre os ombros de Lucas. Você sabia que eu estava perdido, continuou a voz de Hugo, agora ecoando em sua mente. Sabia que eu estava pedindo por ajuda e não fez nada. Não conseguiu sequer me ver. O que você fez, Lucas? O que você fez para mim? Lucas sentiu lágrimas nos olhos. Ele queria responder, queria explicar-se, mas as palavras pareciam escapar dele. Ele sabia que não havia explicação suficiente para justificar o que fizera, ou, pior, o que não fizera. Hugo estava certo. Ele sabia, e ele havia ignorado. Eu estava perdido também, Lucas conseguiu sussurrar, sua voz quebrando sob o peso da confissão. Eu me afastei porque eu não sabia como lidar com o que você estava passando. Eu não sabia o que fazer. E, quando você desapareceu, Mas antes que pudesse continuar, Hugo interrompeu. Você fugiu, disse ele, com uma voz cheia de tristeza. Você fugiu de mim. E agora, Lucas, é tarde demais. O ambiente ao redor começou a se distorcer, como se o necrotério estivesse se desintegrando, as paredes derretendo, e o corpo de Hugo se distorcendo junto com tudo. Lucas sentiu-se sendo arrastado para um abismo emocional, uma espiral que não tinha fim. Ele sabia que, para encontrar paz, precisava enfrentar a verdade do que havia feito, ou não feito. A imagem de Hugo desapareceu por um instante, mas Lucas sabia que ele ainda estava ali, de alguma forma. O pesadelo não estava acabado, e ele precisava tomar uma decisão, enfrentar seus próprios demônios ou continuar fugindo, ainda que fosse tarde demais. A manhã seguinte chegou sem grandes mudanças, mas Lucas sabia que nada mais seria como antes. O encontro com Hugo na noite passada havia sido um divisor de águas. Algo se quebrou dentro dele, e ele não podia mais fugir da realidade. O necrotério, com seu ar gélido e pesado, parecia agora uma prisão, e ele, mais do que nunca, precisava encontrar alguma forma de se redimir. O dia passou lentamente. Lucas tentou se concentrar nas tarefas diárias, mas sua mente sempre voltava ao momento em que esteve frente a frente com o corpo de Hugo. Ele sabia que o espírito de seu amigo não iria embora até que ele confrontasse sua culpa. E, mais do que isso, ele sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para honrar a memória de Hugo e tentar buscar alguma forma de perdão, não apenas de Hugo, mas de si mesmo. Foi quando ele decidiu organizar um pequeno memorial dentro do necrotério. Ele pegou a carta que havia encontrado, com mãos trêmulas, colocou-a cuidadosamente em uma pequena caixa de madeira. Ao lado, colocou uma fotografia de sua infância, onde ele e Hugo apareciam sorrindo, antes de tudo se quebrar. Era uma tentativa de fazer as pazes com o passado, uma tentativa de fazer as pazes com o amigo perdido. Ele arrumou o espaço silencioso no canto da sala de autópsias, onde, para ele, Hugo agora repousava. Acendeu uma vela pequena, a chama vacilando com a brisa fria que parecia percorrer a sala. Enquanto o silêncio envolvia o ambiente, Lucas se ajoelhou diante do memorial improvisado e, com a voz baixa, mas firme, falou. Eu sei que não posso voltar atrás, Hugo. Sei que fiz a escolha errada ao te deixar. Mas eu quero que você saiba que, ao menos agora, eu entendo. Entendo o que você sentiu, a solidão, a dor que talvez tenha carregado. E peço desculpas, de verdade, por não ter visto isso antes. Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio, sentindo o peso das palavras e da situação. O frio parecia ter diminuído um pouco, e, por um breve momento, Lucas sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. Era como se, ao reconhecer sua culpa e se arrepender, ele finalmente estivesse liberando o espírito de Hugo para encontrar sua paz, assim como ele buscava a sua própria. Quando se levantou, a vela ainda queimava, sua chama firme, mas quase extinta. Ao sair do necrotério, Lucas olhou para o reflexo da porta de vidro, como se esperasse ver algo mais. E, por um instante, ele jurou ver uma sombra que se assemelhava a Hugo, lá no fundo, observando-o de longe. Mas, assim como a sombra apareceu, ela desapareceu rapidamente, e Lucas ficou sozinho com seus pensamentos. Talvez a história de Hugo nunca fosse realmente encerrada. Talvez a culpa e a dor que ele sentia nunca fossem completamente apagadas. Mas, naquele momento, Lucas sabia que, ao menos por um instante, ele havia feito o que pôde para redimir-se, não apenas pela morte de Hugo, mas pela amizade que ele não soubera proteger. Enquanto caminhava pelo corredor do necrotério, o peso em seu peito parecia mais leve. Ele não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas sabia que nunca mais ignoraria os sinais de alguém que precisasse dele.
O reflexo que ele vira na porta de vidro ficaria com ele para sempre, mas agora, talvez, ele fosse capaz de viver com isso, sabendo que o que restava entre ele e Hugo não era mais apenas culpa, mas uma lição aprendida. E, no fim, isso parecia o suficiente. Era uma noite fria e silenciosa, típica das últimas horas antes do amanhecer, quando o Dr. João recebeu um novo corpo para a autópsia. Ele sempre gostou da calmaria que o necrotério proporcionava, um lugar onde podia se concentrar em seu trabalho sem distrações. No entanto, naquela madrugada, algo parecia diferente. O corpo foi trazido por 2 policiais que pareciam aliviados por finalmente terem se livrado de seu encargo. O cadáver, coberto por um pano branco, parecia inofensivo, mas havia algo de estranho na maneira como os policiais olhavam para ele. O cheiro de formol e de umidade era intenso, mas algo mais estava no ar, uma sensação de pressão crescente que o Dr. João não conseguia explicar. Ele puxou o pano que cobria o corpo. Ao primeiro olhar, tudo parecia normal. O homem tinha cerca de 40 anos, cabelo castanho escuro, um pouco ralo nas têmporas, e a pele pálida, quase translúcida. Não havia sinais de trauma visível, nem marcas que sugerissem violência. No entanto, o que chamou sua atenção foi o olhar do morto. Seus olhos estavam abertos, fixos em um ponto qualquer à frente, mas havia algo de estranhamente penetrante neles. João se aproximou, curioso, mas logo afastou a sensação incômoda. Apenas um cadáver, João, murmurou para si mesmo, tentando afastar o desconforto que começava a se espalhar pela sala fria. Começou os preparativos para a autópsia. As lâminas e os utensílios estavam prontos, e ele vestiu as luvas, mas antes de começar, ele deu mais uma olhada para os olhos do homem. Estavam fixos. Não piscavam. Dr. João sentiu um arrepio na espinha, mas o afastou rapidamente. Não havia motivo para esse tipo de reação. Com um suspiro, ele deu o primeiro corte na pele do cadáver, sem saber que esse seria o início de uma série de eventos que alterariam sua vida para sempre. Enquanto o Dr. João realizava o corte inicial, ele percebeu algo incomum. O corpo, embora frio e sem vida, tinha uma temperatura estranhamente alta em algumas áreas. Primeiramente, ele pensou ser uma sensação passageira, mas à medida que avançava na dissecação, ficou claro que algo estava errado. Os braços e o peito do cadáver estavam mais quentes do que o normal. Ele recuou por um momento, franzindo a testa. Seria apenas o ambiente abafado do necrotério, pensou. Mas o calor não desapareceu. Com as mãos ainda firmes, ele seguiu com a autópsia, empurrando essa sensação de inquietação para o fundo da mente. No entanto, à medida que cortava os tecidos, o cheiro do corpo começou a se tornar mais forte, mas não como o cheiro habitual de decomposição. Era um cheiro metálico, algo semelhante ao sangue fresco, que não deveria estar ali. Quando ele abriu a cavidade abdominal, o que viu fez parar por um momento. Havia uma marca em torno do estômago, uma cicatriz irregular que não parecia ter sido causada por qualquer tipo de trauma externo. Era como se o corpo tivesse sido submetido a algo mais. Algo artificial. Não parecia natural. Dr. João examinou a área cuidadosamente, seu estômago começando a se revirar com o que parecia ser uma estranha energia emanando do cadáver. Nesse instante, ele notou que os olhos do homem estavam fixos nele novamente, e não foi apenas a sensação de estar sendo observado. Era como se aqueles olhos seguirem seus movimentos, fixando-se a cada vez mais de perto. O ambiente parecia pesar sobre seus ombros. O necrotério, que normalmente era silencioso e quase solitário, parecia agora ecoar com um som abafado, uma respiração. Dr. João se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. A sensação de desconforto aumentou, e ele tentou ignorá-la, focando de volta na autópsia. Ele cortou mais profundamente no cadáver, sentindo uma resistência incomum, como se o corpo estivesse reagindo a seus movimentos. A lâmina deslizou com dificuldade através dos tecidos, como se tivesse encontrado algo duro. De repente, um estalo ecoou na sala. O som parecia ter vindo do interior do cadáver, e o calor aumentou ainda mais. Dr. João engoliu em seco, seu corpo começando a suar. Ele afastou a lâmina, o desconforto agora tomando conta de sua mente. Algo estava muito errado ali, algo além de sua compreensão. Ele hesitou por um segundo, então, com um ar de cansaço, olhou para o relógio. Já passavam das 2 da manhã. O trabalho deveria ser simples, mas agora ele se sentia como se estivesse se afundando em um pesadelo,
um pesadelo do qual não conseguia acordar. Aquela estranha sensação de desconforto não desapareceu. Dr. João tentava focar, mas a cada corte que dava, o corpo parecia resistir mais. Seus movimentos tornavam-se mais pesados, como se estivesse empurrando contra uma força invisível. O ar ao redor dele parecia mais denso. Era como se a própria sala tivesse se tornado uma prisão, espremendo de todos os lados. Ele tentou se concentrar, ignorando a estranha pressão no ar, mas o corpo do homem à sua frente não lhe dava paz. Foi quando ele cortou mais fundo no peito do cadáver que algo inesperado aconteceu. A lâmina, ao passar pelo tecido muscular, fez um som surpreendentemente forte. Não era o som típico de corte. Era mais como o som de algo quebrando, um estalo que reverberou pela sala. Dr. João recuou, estupefato, e olhou para o interior do corpo, onde a lâmina havia penetrado. No meio da cavidade torácica, algo começou a se mover. O que parecia ser uma massa estranha se deslocou, pulsando, como se tivesse vida própria. Seu estômago se revirou com a visão, e ele deu um passo para trás, instintivamente. Era pequeno, mas visivelmente vivo. Não se tratava de um órgão normal. Era algo mais. Algo que não pertencia a um corpo humano. Pulsava, como se tivesse batimentos próprios, um ritmo que não deveria existir ali. Dr. João sentiu a pressão aumentar em sua cabeça. Ele tentou afastar os pensamentos, mas não conseguia. Era impossível ignorar o que estava diante dele. Com as mãos trêmulas, ele tocou a massa e, ao fazer isso, sentiu um calor estranho, como se estivesse em contato com algo fora deste mundo. Ela se mexeu ligeiramente, e ele teve a sensação de que estava sendo observado, não pelos olhos do cadáver, mas por algo mais profundo. Uma sensação de presença o envolveu, e ele se sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro do próprio corpo do morto. Com o coração acelerado, o médico tentou retirar a massa do cadáver, mas ela se agarrou ao interior da carne como se estivesse entranhada ali, como uma parte essencial daquele corpo. A lâmina não parecia conseguir cortá-la, como se o corpo estivesse se defendendo. De repente, um barulho abafado ecoou pela sala. Dr. João se virou, sentindo o corpo do morto levemente se mover na mesa. Ele deu um passo atrás, sentindo o pânico começar a tomar conta de si. O cadáver, sem vida, parecia agora estar reagindo a seus movimentos, como se estivesse consciente, como se não estivesse realmente morto. Então, algo pior aconteceu. Os olhos do cadáver, que até então estavam fixos e vazios, começaram a brilhar fraco. Não era uma luz natural. Era um brilho intenso e sobrenatural, e Dr. João sentiu o medo engolir-lhe a razão. O olhar daquele homem, que parecia inerte e morto, agora estava vivo, fixo nele. O médico deu outro passo para trás, o pânico crescente em sua mente. "O que você é?" Ele sussurrou, com os lábios tremendo. Dr. João estava paralisado, seus olhos fixos nos dos mortos, que agora brilhavam com uma luz fraca, mas quase hipnotizante. Ele sentiu o ar pesado em seus pulmões, o coração batendo rápido demais. Aquela sensação de ser observado, de ser invadido por algo, o consumia de forma aterrorizante. O brilho nos olhos do cadáver intensificou-se por alguns segundos, e a pressão no ar parecia aumentar à medida que o médico olhava, como se a própria sala estivesse respirando com o corpo. Ele se afastou, tentando se recuperar da sensação de pavor crescente, mas a sensação de estar sendo puxado para o cadáver era incontornável. Algo nele estava chamando, algo além da simples curiosidade médica. Ele olhou para a lâmina, ainda com a ponta enterrada na carne do homem, e a tensão no ambiente parecia se intensificar, como se o próprio corpo quisesse que ele descobrisse o que estava escondido ali. A mesa de autópsia parecia de repente tão pequena e insignificante, como se o próprio espaço ao redor dele estivesse se distorcendo. João olhou novamente para o corpo. A massa pulsante ainda estava lá, agora mais forte, quase como se tivesse vida própria. Ele sentiu o impulso de continuar, de cortar mais fundo, de entender o que estava acontecendo, mas algo o impediu. Não era apenas o medo, era uma sensação de perda de controle, como se ele estivesse se arriscando a perder a sanidade se desse mais um passo. Ele começou a sentir uma pressão crescente em sua cabeça, como se estivesse sendo esmagado de dentro para fora. Seu estômago revirou, e ele soube que algo estava se aproximando, algo muito além de sua compreensão. A luz fraca nos olhos do cadáver piscou uma última vez e, então, tudo ficou sombrio. O brilho desapareceu, mas a sensação de que algo estava escondido ali, dentro daquele corpo, não desapareceu. Na verdade,
ela só se intensificou. Com um esforço, Dr. João forçou-se a dar outro passo em direção à mesa de autópsia. Seu cérebro estava gritando para que ele saísse dali, para abandonar o cadáver e nunca mais olhar para ele. Mas sua mão foi como guiada por algo além de seu controle, e ele aproximou-se mais uma vez da carne fria e do mistério dentro dela. De repente, o som de algo quebrando fez Dr. João congelar. Uma rachadura apareceu na pele do cadáver, exatamente onde ele havia cortado. O tecido parecia se expandir e contrair, como se estivesse respirando. Não era possível. Ele não podia estar vendo isso. O cadáver estava reagindo. Sem saber o que fazer, ele tocou a rachadura. Ao fazer isso, uma corrente elétrica percorreu seu braço, fazendo-o se contrair involuntariamente. Ele gritou de dor, mas não conseguiu retirar a mão, como se o corpo tivesse agarrado-o. O calor do corpo parecia invadir sua pele, como se ele estivesse sendo consumido por algo desconhecido. O choque percorreu o corpo de Dr. João como um relâmpago, forçando-o a se afastar bruscamente. Sua mão, ainda tremendo, se soltou da rachadura na pele do cadáver, mas a sensação de calor estranho persistiu. O formol no ar, misturado com o cheiro metálico do corpo, ficou mais intenso, e o ambiente parecia ter diminuído de tamanho. Era como se a sala estivesse apertando suas paredes, deixando-o sem ar. Ele respirava com dificuldade, tentando processar o que acabará de acontecer, mas não conseguia. O cadáver estava reagindo, se movendo de dentro para fora. Ele havia tocado algo que não devia, algo que estava vivo de alguma maneira. O que quer que fosse aquela massa pulsante dentro do corpo, agora ele sentia como se tivesse despertado algo perigoso. O médico engoliu em seco, o pânico começando a tomar conta de seu corpo. O silêncio era profundo, opressor, exceto pelo som de seus batimentos cardíacos acelerados. De repente, o ambiente ao seu redor parecia se distorcer, como se ele estivesse observando através de um véu fino e turvo. Os olhos do cadáver, que haviam parado de brilhar, estavam agora fixos mais uma vez, mas com um olhar que parecia mais profundo, mais penetrante, como se o morto estivesse tentando comunicar algo. Uma sensação de desespero invadiu sua mente, uma sensação de urgência. A luz fluorescente do necrotério piscou uma vez, como se quisesse apagar, mas ao invés disso, aumentou sua intensidade, iluminando o corpo do homem sobre a mesa de autópsia. O ar estava mais pesado, ao mesmo tempo, vibrante. Algo estava à espreita, à beira de acontecer. Ele sentiu um impulso, algo quase instintivo, que o forçou a olhar mais de perto a rachadura na pele do cadáver. Com as mãos suadas, ele aproximou-se novamente, mais cauteloso desta vez, sentindo uma sensação de pressão mental crescente. A rachadura aumentou de tamanho, revelando algo dentro. Não era mais uma massa pulsante. Agora, o que se via era uma substância viscosa e escura, que se retorcia como se tivesse vida própria, escapando lentamente pela fenda. O ar parecia pesado demais para ele respirar, e ele engoliu com dificuldade, olhando para a substância com um misto de fascínio e terror. A sensação de que ele estava presenciando algo proibido, algo além do natural, o envolveu completamente. Foi nesse momento que o sistema de iluminação falhou, mergulhando o necrotério em uma escuridão total, com exceção do brilho fraco que vinha da rachadura do cadáver. O calor emanado dele parecia mudar, transformando-se em algo grotesco e visceral. A sala agora estava completamente envolta em um silêncio opressor. Dr. João estava sozinho com o que fosse aquela entidade dentro do corpo. Ele sabia que não poderia mais voltar atrás. A escuridão que se abateu sobre o necrotério era profunda e esmagadora. O único ponto de luz vinha da rachadura no cadáver, onde a substância viscosa se espalhava lentamente, deslizando para fora da cavidade do corpo como uma corrente de algo alienígena, algo não humano. Dr. João, apesar do terror que o paralisava, sentiu uma inexplicável urgência em descobrir o que aquilo era. Ele estava quase hipnotizado pela visão da substância retorcida, que pulsava no ritmo de um coração que não batia mais. O ar estava pesado e parecia ficar mais quente a cada segundo que passava. A sensação de presença, algo invisível, mas tangível, se tornou ainda mais intensa. Como se não estivesse mais sozinho na sala. O medo o envolvia, mas havia algo além disso, algo que o chamava. Com um esforço, ele estendeu a mão em direção à rachadura. Sua mão estava suada, trêmula, e cada movimento parecia ser feito com dificuldade, como se o corpo estivesse lutando contra ele. Mas, apesar disso, ele não podia parar. Não agora. Ele precisava entender.
Ele precisava saber o que havia dentro do corpo daquele homem. Algo estava gritando dentro dele para continuar, para ir mais fundo. Quando seus dedos tocaram a substância escura, uma energia percorreu seu braço, fazendo-o soltar um grito abafado de dor. Era uma sensação selvagem, como se o corpo estivesse sendo invadido por algo muito maior do que ele, algo que ultrapassava qualquer limite natural. Ele tentou puxar a mão, mas ela não se movia. Era como se a substância tivesse-o agarrado, puxando-o mais para dentro. A dor aumentou, e a visão começou a se distorcer. Ele sentiu uma pressão na cabeça, como se algo estivesse se expandindo dentro dele. Os olhos do cadáver brilharam novamente, agora com um brilho intenso e fixo, como se estivessem focados apenas nele. Não era uma simples visão, era como se o cadáver estivesse vendo dentro dele, invadindo seus próprios pensamentos. O calor emanado do corpo se tornou insuportável, e a sala parecia se fechar ainda mais, como se as paredes estivessem começando a se mover, comprimindo-o. Foi nesse momento que ele ouviu o sussurro, primeiro fraco, mas depois ficando mais claro, como se estivesse vindo de dentro do corpo. Uma voz baixa, mas poderosa, que parecia vir de um lugar profundo e escuro. Você não deveria estar aqui. A voz se arrastava pelas paredes, preenchendo cada centímetro da sala. O eco do sussurro reverberou dentro de sua mente, e ele se sentiu invadido de uma maneira que nunca antes tinha experimentado. O medo tomou conta de sua mente, mas ele não conseguia mover-se. O que quer que estivesse dentro do corpo, estava agora dentro dele, começando a se infiltrar em sua própria consciência. O sussurro, suave como um vento gelado, continuava a ressoar em sua mente, e Dr. João sentia como se algo estivesse despertando dentro dele. A voz, profunda e cheia de uma autoridade sinistra, estava começando a distorcer sua percepção da realidade. Ele sentia a pressão se intensificar, como se sua própria essência estivesse sendo drenada por algo que não deveria existir. O medo agora era acompanhado de um horror absoluto. A substância escura que se espalhava pelo corpo do cadáver parecia ter vida própria, crescendo, se expandindo, como se tivesse uma vontade. O ar estava denso, quase sufocante, e a luz fraca da rachadura iluminava o rosto de Dr. João, distorcido pela dor e pela angústia. Ele tentou afastar a mão da carne, mas a energia que emanava do corpo estava se tornando uma força impossível de controlar, enredando-o em um pesadelo vivo. Com um esforço sobre-humano, ele finalmente conseguiu puxar a mão para trás. Seu corpo inteiro estava tremendo, a sensação de pânico e desespero invadindo-lhe os sentidos. Mas algo dentro dele ainda sussurrava, ainda puxava sua mente. A luz fluorescente da sala piscou mais uma vez, e ele ouviu um estrondo, como se algo estivesse se rompendo, algo grande, algo estranho. Ele olhou para o cadáver, e sua visão foi imediatamente atraída para os olhos. Aquele brilho parecia penetrar profundamente em sua alma, como se o cadáver estivesse controlando-o, comandando-o com uma força sobrenatural. A sensação de perda total de controle tomou conta de seu ser. Ele não sabia mais o que era real ou o que estava sendo imposto a ele. Com um movimento abrupto, o corpo do homem sobre a mesa se levantou ligeiramente, como se tivesse vida própria, como se os ossos, os músculos e a carne estivessem reconstruindo-se. Era impossível, mas ele estava vendo. O que estava diante dele não era mais um cadáver. Era algo vivido, algo selvagem, algo antigo. Dr. João deu um passo para trás, mas o cadáver, agora com uma força visível em sua postura, parecia estar se preparando para algo. Ele viu os dedos do homem se moverem levemente, depois os pés, e o corpo começou a se erguer com uma lentidão monstruosa. O cheiro de formol se tornou intenso, como se o próprio ar estivesse se tornando viciado. A massa viscosa se agitou, retorcendo-se como se estivesse respirando. O médico sentiu uma presença ainda mais opressiva. Algo estava se despertando, não apenas no cadáver, mas dentro dele também. Algo que estava invadindo sua mente, corrompendo-o, arrastando-o para um lugar profundo e desconhecido. Ele não sabia mais o que fazer. O cadáver estava vivo, mas não no sentido humano da palavra. Algo mais, algo muito pior, estava acontecendo ali. Com o corpo do homem agora erguido parcialmente, seus olhos, que antes estavam fixos e apagados, se abriram completamente, e Dr. João teve a sensação de que aquela criatura o via de verdade, como se o olhasse através de algo muito além de uma simples visão humana. O necrotério estava imerso em uma escuridão abafada, cortada apenas pela luz do cadáver, agora erguendo-se de maneira impossível. Os olhos do homem, agora totalmente abertos, brilhavam com um brilho intenso,
mas não humano. Dr. João não conseguia desviar o olhar, como se fosse puxado por uma força invisível. A substância viscosa que ainda saía do corpo parecia agora mais densa, mais viva, se contorcendo em padrões geométricos que não faziam sentido algum, mas que, de alguma forma, ecoavam na mente do médico. O ar estava cada vez mais pesado. Ele sentia sua respiração dificultada, o coração batendo descontrolado, como se estivesse prestes a explodir. A pressão aumentava a cada segundo, como se a sala estivesse desmoronando sobre ele, mas ainda assim, seus olhos não conseguiam se afastar do homem em pé, agora quase completamente erguido. A visão do corpo despedaçado e da energia sobrenatural que emanava dele fazia João questionar sua própria sanidade. A sensação de ser observado, de ser invadido, o dominava. Não era mais apenas um cadáver sobre a mesa. Era algo que não devia existir, algo que deveria ter permanecido enterrado. O corpo agora parecia mover-se por vontade própria, os ossos se quebrando e se rearranjando de uma maneira impossível, como se não fossem mais humanos. Ele sentiu que estava diante de uma entidade, algo mais do que um simples morto, uma presença que o observava com uma inteligência perversa. De repente, o cadáver sorriu. Um sorriso distorcido, grotesco, que não pertencia mais a um ser humano. A carne do rosto parecia esticada, os dentes afiados e irregulares. Aquela não era uma expressão de morte. Era uma expressão de domínio. João recuou, seu corpo colidindo com a mesa de autópsia, mas não conseguia sair da sala. Era como se estivesse preso em uma armadilha invisível, a própria gravidade da situação o mantendo ancorado. Seus olhos estavam fixos na figura sobrenatural à sua frente, e ele sabia, com uma certeza desesperadora, que não havia mais escapatória. A substância viscosa agora se movia para o ambiente ao redor, escorrendo pelas paredes e pelo chão, criando uma cicatriz na sala. O cadáver se aproximava lentamente, seus passos eram pesados, mas com uma leveza sobrenatural. O médico tentava resistir, mas a sensação de estar sendo engolido por uma escuridão crescente o dominava. Com o último esforço, ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Ele foi silenciado, como se o ambiente inteiro estivesse tomando controle de seu corpo e mente. O corpo do homem, com seus olhos penetrantes, parecia dizer: "Agora você é meu." E, no instante seguinte, tudo se apagou. A última luz do necrotério se desligou, e a escuridão tomou conta de tudo, de uma maneira tão absoluta que parecia ter engolido o próprio tempo. Carlos era o tipo de pessoa que se adaptava ao silêncio e ao isolamento do necrotério sem hesitar. Seu trabalho como legista o colocava em contato diário com a morte, mas isso não o abalava. Para ele, o necrotério era um espaço simples, frio, onde o silêncio era a norma, e cada corpo sobre a mesa era apenas mais um caso a ser resolvido. O silêncio da madrugada o envolvia, servindo de companhia e rotina, até aquela noite. Era por volta das 3 da manhã quando o telefone tocou. Carlos olhou para o aparelho, confuso. Quem ligaria para o necrotério àquela hora? A maioria das chamadas urgentes acontecia logo após o expediente. Mesmo assim, ele atendeu. "Alô?" Ninguém respondeu. Tudo o que ele ouviu foi um silêncio denso, seguido por uma respiração leve e pausada, quase imperceptível. A linha ficou muda, mas havia algo estranho, como se outra pessoa estivesse segurando o fôlego do outro lado, em completo silêncio. Carlos desligou o telefone, com a testa franzida. Talvez fosse um engano, mas o incômodo da ligação ecoou na sua mente. Ele olhou ao redor, para o corredor escuro, para as portas fechadas das câmaras. Aquele era o tipo de lugar em que ele não costumava sentir desconforto, mas, agora, algo parecia ter mudado. Ele voltou ao trabalho, mas sua atenção já estava fragmentada. De tempos em tempos, lançava olhares nervosos para o telefone, esperando, talvez, por uma nova chamada. Porém, a linha permaneceu em silêncio, e Carlos tentou se concentrar, afastando o estranho pressentimento que crescia como uma sombra na quietude do necrotério. Na noite seguinte, Carlos estava determinado a ignorar o ocorrido. Foi apenas um engano, pensou, algo comum em linhas de telefone antigas. Mas quando o relógio se aproximou das 3 da manhã, ele começou a sentir um desconforto que não podia explicar. Pontualmente, o telefone tocou novamente. Carlos hesitou antes de atender, um arrepio subindo pela espinha. Com a mão trêmula, pegou o telefone e colocou-o no ouvido. "Alô?" Sua voz soou mais alta do que ele esperava. Do outro lado, apenas o silêncio. Depois, uma leve respiração,
pausada e profunda, como se a pessoa estivesse a poucos centímetros do fone, ouvindo cada palavra sua. Carlos segurou a respiração, esperando por alguma resposta, mas tudo o que ouviu foi o vazio preenchido por aquela presença invisível. Desligou o telefone e olhou para ele, perturbado. Aquilo não podia ser normal. Na noite seguinte, a cena se repetiu. E na outra, e na outra. A cada vez que atendia, o silêncio era mais pesado, e ele quase podia jurar que ouvia sussurros tênues, tão leves que se misturavam com a respiração abafada. Ele começou a notar palavras indistintas, como fragmentos de uma conversa que alguém estava tentando iniciar, mas não conseguia completar. A rotina daquelas ligações começou a corroê-lo. Durante o dia, Carlos não conseguia pensar em outra coisa. Até mesmo no trabalho, ele se pegava olhando para o telefone, aguardando o próximo toque. A normalidade do necrotério, o ambiente frio e indiferente, agora parecia se transformar em algo opressor. Uma noite, enquanto a respiração soava do outro lado, ele ouviu uma palavra, baixa, quase imperceptível, mas que ficou gravada em sua mente. "Oh, Carlos!" A voz era estranhamente familiar, um sussurro que parecia vir de um lugar muito distante, como se alguém chamasse seu nome de um canto esquecido da memória. Ele desligou o telefone com rapidez, mas aquela voz continuou ecoando em sua cabeça. Quem quer que fosse, sabia seu nome. E, de algum modo, parecia saber muito mais. As noites seguintes trouxeram novas ligações, cada uma mais perturbadora que a anterior. A voz que sussurrava seu nome parecia ganhar forma, passando de um murmúrio indistinto a um tom mais claro, como se lutasse para se comunicar. Carlos, sempre cético, se forçava a pensar em explicações racionais, mas a familiaridade daquela voz o desarmava. Então, certa noite, enquanto o relógio marcava 3 horas, o telefone tocou mais uma vez. Desta vez, ele atendeu sem hesitação, movido por uma mistura de medo e curiosidade. Colocou o fone no ouvido, esperando ouvir a respiração, mas em vez disso, a voz que chamou seu nome parecia extremamente próxima, quase real. "Carlos, você lembra de mim?" Ele congelou. Aquela voz, rouca e pesada, carregava uma dor profunda que ele reconhecia, mas não conseguia explicar. Um calafrio percorreu seu corpo enquanto ele tentava se lembrar de onde conhecia aquele timbre. Sentiu o peso de uma memória perdida no tempo, algo que evitara revisitar. A voz continuou, num tom que mesclava reprovação e tristeza. "Carlos, por que você me deixou?" O perguntou, com uma inflexão dolorosa que trouxe à tona lembranças que ele preferia esquecer. Foi então que uma imagem se formou em sua mente. Ele recordou o rosto de seu irmão mais novo, morto em um acidente anos antes. A última vez que o vira fora no necrotério, quando teve de lidar com a autópsia de seu próprio irmão, em uma noite que ele tentava enterrar nas profundezas da mente. Carlos quase deixou o telefone cair. Aquela voz não podia ser de seu irmão. Não era possível. Ele forçou-se a respirar e desligou rapidamente, tentando afastar a ideia. Mas o estrago já estava feito. A imagem de seu irmão voltou com força, uma lembrança visceral. As palavras, "por que você me deixou", ecoaram em sua cabeça, e uma sensação de culpa adormeceu nele, como uma sombra silenciosa. O necrotério, antes um refúgio de indiferença, agora parecia habitado por fantasmas de um passado que ele nunca se permitiu enfrentar. E a voz de seu irmão, parecia querer algo que ele não sabia como dar. Nos dias seguintes, Carlos estava consumido pelo mistério das ligações. A voz de seu irmão o perseguia, tornando impossível concentrar-se. Era como se cada objeto no necrotério agora carregasse uma sombra, como se o próprio lugar estivesse impregnado de uma presença invisível. Uma madrugada, enquanto fazia anotações em um relatório, o telefone tocou novamente. Ele atendeu, antecipando o medo e a expectativa. Do outro lado, o silêncio era denso. Mas, dessa vez, ao invés da voz de seu irmão, ele ouviu outra pessoa, um tom que ele também reconhecia, mas de um dos cadáveres mais recentes que tinha examinado. A voz era de uma jovem, chamada Helena, que havia chegado ao necrotério 2 semanas antes. O caso ainda não havia sido totalmente esclarecido, e ele sabia que sua análise deixará questões em aberto, como se estivesse apressado demais para investigar. A voz murmurava palavras desconexas, mas ele captou fragmentos que o fizeram estremecer. "Você não viu tudo, porque você me deixou incompleta." O sangue de Carlos gelou. Era impossível. Helena estava morta, enterrada dias atrás. E, mesmo assim,
A voz parecia emergir de algum lugar que ele não conseguia entender, uma dimensão em que o passado e o presente se encontravam. Agora ele sentia que os mortos o cercavam, esperando por algo. Cada ligação trazia um nome, um sussurro que o acusava de negligência e descaso. Aos poucos, Carlos começou a reviver detalhes de autópsias que fizera apressadamente, em que pulou etapas e ignorou indícios. O necrotério havia se tornado um espaço de cobrança, onde ele estava cercado por vozes que exigiam reparação. Em uma última tentativa de se desvencilhar da culpa, Carlos começou a revisar seus relatórios. As páginas manchadas de tinta traziam histórias interrompidas, investigações que ele poderia ter aprofundado. Cada caso era um peso adicional sobre seus ombros, e ele começou a perceber que cada falha, cada omissão, formava uma corrente invisível que o amarrava ao necrotério. Carlos fechou os olhos, sentindo que a qualquer momento poderia receber o próximo chamado, um chamado que não o deixaria escapar. Carlos sabia que não podia mais fugir. Naquela noite, quando o telefone tocou às 3 horas, ele atendeu sem hesitação, determinado a confrontar o que quer que estivesse do outro lado. "O quem está aí?" Sua voz saiu trêmula, carregada de medo e arrependimento. Silêncio. Depois, a respiração pesada e, por fim, a voz que ele tanto temia ouvir novamente. "Carlos, você já sabe quem sou." Era seu irmão. A mesma voz que o chamara dias antes, mas agora mais clara, mais firme. Havia um tom de acusação nela, como se uma distância irredutível os separasse, um abismo formado pela culpa. "Você nos deixou, negligenciou cada um de nós," disse a voz, e Carlos pôde ouvir uma dor que ecoava por todos aqueles que ele tratara de forma indiferente. Carlos sentiu seu corpo inteiro gelar. Ele não queria acreditar, mas, no fundo, sabia que era verdade. Os nomes, os rostos, os erros cometidos, todos eles voltaram com uma nitidez cruel, formando uma fila de acusações que o cercava. Estou arrependido", sussurrou, com a voz embargada. Mas a resposta do irmão veio como uma sentença. "O arrependimento não basta. Você também será chamado para o outro lado. Aqui, onde nós ficamos, aguardando por justiça. Seu destino agora é sofrer ao nosso lado." Carlos engoliu em seco, sentindo a gravidade da sentença. Desesperado, desligou o telefone, mas sabia que não adiantaria. Sentia o peso dos mortos como uma presença viva ao seu redor, suas vozes exigindo redenção. E ele sabia que, cedo ou tarde, ele também estaria preso entre os dois mundos, ao lado daqueles que ele tinha negligenciado. Na noite seguinte, Carlos esperou. Não havia mais sentido em fugir. Sentado em seu pequeno escritório no necrotério, ele encarava o telefone, sabendo que o toque viria, como um chamado inescapável. Às 3 horas, o som estridente preencheu o ambiente. Ele atendeu, sem hesitar, e colocou o fone no ouvido. Desta vez, o que ouviu não foi a voz de seu irmão ou de qualquer um dos mortos que ele conhecera, mas a sua própria voz, num tom desesperado, distante. "Me ajude", sussurrava o eco de sua voz, rouca e frágil. Ele ouvia o próprio desespero, refletido como um espelho sombrio. Carlos sentiu-se afundar. Entendeu, então, que estava preso. O necrotério não era apenas o lugar onde trabalhava, agora, era seu destino, sua prisão eterna. Ele se levantou, sentindo o peso invisível dos mortos ao seu redor, e soube que se tornará parte daquele lugar, um espírito entre os corpos frios, aguardando o próximo chamado. A história termina com o telefone voltando a tocar, e Carlos, já um fragmento do que foi, atende, para repetir o ciclo. Agora, ele também chamava, para que alguém ouvisse, e talvez compartilhasse de sua maldição.